Capítulo 434, Sentando e recolhendo tesouros. Tradução, clã revisão, 0 QC, Atrocitus. Se tivessem a sexta camada da crônica divina proibida do pássaro vermilion, eles poderiam cultivar diretamente para a sexta camada. Mesmo que sua base fosse ruim, ainda era muito mais rápido do que consolidar repetidamente e construir as primeiras 5 camadas. De qualquer forma, esses anciãos já não tinham esperanças ou expectativas de se tornar uma potência central do nível de um imperador inigualável, o que importava se sua base fosse ruim. Alcançar o nível avançado do reino núcleo rotativo ou até mesmo o nível de pico do reino núcleo rotativo era o maior objetivo de sua vida. Pensando nisso, os olhos de todos se tornaram ansiosos e ardentes. Algumas pessoas ficaram extremamente arrependidas de ter tentado discutir com Lin Ming um momento atrás. No final, a luta pela essência de sangue do pássaro vermilion era uma questão para os juniores. Se eles pudessem fazer um avanço, aumentar sua força e também estender a vida por algumas centenas de anos, então, qualquer lutas que os juniores passassem seriam irrelevantes. Em comparação com as 8 camadas da crônica divina proibida do pássaro vermilion, 10 gotas da essência de sangue do pássaro vermilion simplesmente não havia nada para falar. Todos os olhos se concentraram unanimemente em Lin Ming, sua visão séria. De acordo com as regras da Ilha da Divina Fênix, tudo o que foi obtido nos julgamentos de fundação da Ilha da Divina Fênix pertencia plenamente a quem obteve. Não só eles poderiam trocar com a seita, mas eles também poderiam trocar com os anciãos, desde que ambos os lados estejam satisfeitos com os termos. Claro, esses anciãos não esperavam possuir sozinhos esse pergaminho de jade vermelho sangue, já era o suficiente para ser o primeiro a apreciá-lo. Quanto ao pergaminho de jade, havia apenas um. Enquanto isso, havia mais de uma dúzia de anciãos na facção Pássaro Vermilion. Se um ancião meditasse sobre um pergaminho de jade, levaria pelo menos um mês ou 2. Para todos eles darem uma olhada, levaria 1 ou 2 anos. Todos os anciãos que estavam olhando para Lin Ming pareciam ter esquecido completamente a cena embaraçosa de um momento atrás. Um velho de cabelos brancos perguntou: "Sobrinho Lin, o que você está planejando trocar esse pergaminho jade com a seita?" Este velho tem uma flor do fogo solar de 900 anos de idade. Pergunto-me se o sobrinho Lin está interessado. Quando outro ancião se intrometeu, todos olharam para ele com desprezo. Uma mera flor do fogo solar de 900 anos. Sério? Esse velho realmente teve a ousadia de mencionar algo assim. A atmosfera estava se tornando cada vez mais ardente, mesmo o grande ancião Mushiu tinha uma expressão extremamente feia. É claro que ele desejava muito estudar as 8 camadas da crônica divina proibida do pássaro vermilion também, mas como poderia Lin Ming possivelmente dar a ele? Mushiu cerrou os dentes e disse a Lin Ming: "Lin Ming, o que você quer em troca?" Lin Ming sorriu fracamente. "Antes, eu estava pensando em oferecer livremente isso como um presente para a Ilha da Divina Fênix. Mas agora, eu mudei de ideia. Eu irei emprestar este pergaminho de jade para a Ilha da Divina Fênix por 100 dias, isso deve ser suficiente pelo valor das 10 gotas da essência de sangue do pássaro vermilion." "O quê?" A expressão de Mushiu se abateu. Lin Ming estava realmente apenas emprestando a crônica divina proibida do pássaro vermilion para a Ilha da Divina Fênix por 100 dias. Avaliar um pergaminho de jade através da meditação era um processo extremamente lento. Para compreendê-lo, meditar sobre ele durante 1 ou 2 meses não era nada estranho. Se Lin Ming emprestasse este pergaminho jade por 100 dias, no máximo, isso seria apenas tempo suficiente para que 3 pessoas o estudassem.
No entanto, mesmo depois de ter dito isso, antes que Lin Ming obtivesse esse pergaminho de jade, se os anciãos presentes soubessem que poderiam trocar 3 gotas da essência de sangue do pássaro vermilhão por poder estudar as primeiras 8 camadas da crônica divina proibida do pássaro vermilhão durante um mês, eles teriam tropeçado sobre eles para se apressarem por essa chance. Mas agora que Lin Ming trouxera o pergaminho de jade de volta, os anciãos haviam considerado este pergaminho de jade como propriedade da Ilha da Divina Fênix. Trocar 10 gotas da essência de sangue do pássaro vermilhão por 100 dias, como eles poderiam concordar com isso? Lin Ming não pareceu afetado. Ele disse sem pressa, não terminei de falar. Após esses 100 dias, pelo resto do tempo, se algum ancião quiser estudá-lo, podemos continuar a discutir os termos. Se ambos os lados estiverem satisfeitos, o pergaminho de jade pode continuar sendo emprestado. E também discutir termos. Com essas palavras, todos os anciãos presentes queriam xingar Lin Ming. Esse movimento dele era malicioso demais. Ele não estava trocando o pergaminho de jade, ele estava emprestando. De agora em diante, se um ancião quisesse meditar sobre este método de cultivo, eles teriam que pagar um preço maciço. O grande ancião resmungou friamente e disse: Você realmente pensou isso bem? O reino místico da Divina Fênix é parte da minha Ilha da Divina Fênix. Para que minha Ilha da Divina Fênix troque algo pelo pergaminho de jade que você tirou do reino místico da Divina Fênix já é estar mostrando uma grande tolerância e fazendo todo o possível para acomodá-lo, ainda assim você é insaciável. Depois de receber uma polegada, você quer pegar um quintal. Você acha que pode simplesmente sentar-se aqui e reunir todos os tesouros? Lin Ming sorriu friamente e disse: De acordo com o que eu sei, o reino místico da Divina Fênix era uma terra de julgamento de fundição estabelecida pelo clã ancestral da Fênix. Mas, os discípulos da Ilha da Divina Fênix não são indivíduos do clã ancestral da Fênix. Em comparação, quando entrei no salão principal da Fênix Ancestral, consegui obter a aprovação do espírito do palácio, então me consideram este pergaminho de jade com as primeiras 8 camadas da crônica divina proibida do pássaro vermilhão. É difícil dizer apenas quem é o dono do reino místico da Divina Fênix. Para dizer o mínimo, mesmo que o reino místico da Divina Fênix pertença à Ilha da Divina Fênix, ainda quero fazer uma pergunta. Quando o grande ancião era jovem, o grande ancião também entrou no reino místico da Divina Fênix, apenas o que o grande ancião obteve. Enquanto Lin Ming falava calmamente, era como perfurar com agulhas até que eles estivessem sangrando. Sobretudo aquela última pergunta sarcástica, fez com que o rosto do grande ancião tornasse vermelho como um fígado. Quando o grande ancião entrou no reino místico da Divina Fênix, ele também teve uma chance de sorte. Mas, quando comparado às primeiras 8 camadas da crônica divina proibida do pássaro vermilhão, nem sequer valia um peido. As primeiras 8 camadas do método de cultivo da crônica divina proibida do pássaro vermilhão sempre estiveram dentro do salão principal da Fênix Ancestral nos últimos 3.000 anos e foram guardadas pelo espírito do palácio. Aqueles que tinham a capacidade de fazer o suficiente levariam isso. Se alguém pensa que pode simplesmente pegar esse pergaminho de jade, então eles não são mais que idiotas espalhando tolices. Uma vez que o grande ancião disse que o reino místico da Divina Fênix pertence à Ilha da Divina Fênix, pergunto-me se o grande ancião tem discípulos pessoais que podem entrar no antigo reino místico Fênix e obter as primeiras 8 camadas da crônica divina proibida do pássaro vermilhão. A refutação de Lin Ming fez com que Mu Xiu fosse enganado. Todos os outros anciãos ficaram em silêncio. Ainda estavam assistindo Lin Ming, obviamente se recusando a desistir. Lin Ming zombou em sua mente. Na presença de todos estes anciãos, ele empurrou o pergaminho de jade vermelho sangue em direção a Mu Yuang. Honorável mestra da seita, este discípulo está ocupado com a prática, então este método de cultivo ficará temporariamente com a honorável mestra.
Sempre que alguém desejar alugar este pergaminho de jade, a honorável mestra pode fazê-lo no lugar do discípulo. Está tudo bem. Lin Ming estava bem ciente que a importância desse pergaminho de jade para a Ilha da Divina Fênix era muito grande. De acordo com as regras da Ilha da Divina Fênix, o pergaminho de jade deve ser controlado por Lin Ming. No entanto, quando se tratava de objetos importantes, seguir essa regra não era possível. Assim, Lin Ming já havia planejado entregar este pergaminho de jade para Mu Yuang para lidar com isso, ela também poderia decidir quais seriam os termos. Já era suficiente que ele recebesse uma parte da troca. Não só isso, mas isso era igual a entregar uma enorme graciosidade a Mu Yuang. Se Mu Yuang controlasse esse pergaminho de jade, então ela teria autoridade sobre quem poderia vê-lo e também ter o poder que se seguia. Isso equivalia a manter o ponto fraco de todos os anciãos, quem ousaria se opor a Mu Yuang. Quanto ao grande ancião, se ele queria provocar problemas, ele teria que lidar com alguém muito mais forte do que ele para fazê-lo. Agora que Mu Yuang tinha o pergaminho de jade em suas mãos, seria extremamente difícil para ele formar uma aliança para lidar com ela. Ninguém tentaria ofender Mu Yuang neste momento. Não só isso, mas se o grande ancião quisesse praticar as primeiras 8 camadas da crônica divina proibida do pássaro vermilion, ele também precisaria obter permissão de Mu Yuang e Lin Ming. Pensando nisso, Mu Xiu sentiu enjoo em seu estômago, como se tivesse engolido uma mosca.